estava lendo sobre o nascimento de Jesus. Quem acompanhou na televisão? Quem assistiu? Se não assistiu ainda, deve assistir. Quando Jesus nasceu, o rei mandou matar todos os recém-nascidos. Quem sabia disso? O rei Herodes. Porque ele falou assim: eu atinjo Jesus, já que eu não sei onde ele está. Os magos do Oriente foram ver Jesus. Quem sabe o que é um mago? Quem sabe o que é um mago? Quem é? O que é um mago? Não é magro não, mago. Quem sabe? Hã? É mágico. É o que faz mágica. Só que eles eram mágicos e teoricamente eles iludiam, não é isso? Quando ouviram falar de Jesus, se interessaram e foram ver Jesus. Mas como? Como saber onde ele está? Quando você se interessa por Jesus, Deus bota uma estrela que guia você até ele. Quem sabia disso? Se não sabia, fica sabendo. Um dia, eu me interessei por Jesus e Deus botou uma estrela e me levou até ele. Foi assim com você também. Quem sabia que uma estrela foi levando e parou em cima da casa onde o menino estava? E quando os magos viram o menino Jesus, abriram os seus tesouros e ofereceram ao menino o quê? Ouro, incenso. Teoricamente, o menino não precisava. O que um menino recém-nascido vai fazer com ouro? Mas ele estava para ser morto. Herodes mandou matá-lo. E Jesus não podia morrer ainda bebê. Quem sabia disso? Se Jesus tivesse morrido quando era bebê, eu e você estaríamos aqui? Não. Quando Jesus morreu, ele já tinha absorvido o nosso sofrimento, as nossas dores. E aí o véu se rasgou e hoje eu e você temos livre acesso à presença de Deus. O incenso e a mirra eram simbolismos. Mas o ouro foi o sustento da família de José, Maria e Jesus, porque Deus falou: foge para o Egito. E não era fácil percorrer aquele longo caminho, aquela distância, num jumento, puxando o jumento com Maria e o bebê em cima, ela ainda de resguardo, e tinha nascido no estábulo, não tinha tido cuidados médicos, nem de parteira, nem curativos, nada. E vulnerável às bactérias, cheio de mosca. Quem sabia que um curral é cheio de mosca? Quem sabia? De bactérias nocivas à saúde, mortais. Eu sei porque eu trabalhava num curral. Quem sabia que o Valdemiro trabalhava num curral? Levanta a mão. Trabalhei no curral, na pocilga, ou seja, no chiqueiro. Hoje eu falo pocilga, mas na minha época era chiqueiro. E eu pegava aquela lavagem assim e falava: não é possível, esses ricos são muito problemáticos. Joga essas comidas fora e eu não tenho comida para comer. Só que estava azedo. Então, eu fico imaginando, por que esses magos foram e levaram o ouro? Porque Deus estava providenciando o livramento e o sustento já na obra dele, que se chamava Jesus Cristo. Hoje, nós temos alcançado milhões de vidas. A
pastora Raquel está nesse momento em Moçambique, fazendo um trabalho social e espiritual. A cantora Juliana em Angola, na África. Nós estamos aqui e no mundo bispos e pastores espalhados. E Deus tem honrado e a obra tem alcançado muita gente. Quando o reino de Deus se manifestar definitivamente, e pela última vez, então muitos vão entrar na glória graças à palavra de Deus que é pregada, não é verdade? Através dessa obra. Eu estou chamando você para fazer uma oferta de ouro até o final do mês. Faltam 15 dias, 14 dias. Estão chamando ali, bispo, ó, bombeiro, alguém, chamando ali, por favor. Então, a oferta é de 153. E ainda este mês, numa dessas concentrações, nós vamos entregar a chave de Davi para vocês. Vamos entregar a chave de Davi. Você pode ligar agora e pedir, inclusive, para enviar a sua chave pelos correios. Essa chave. Dos dizimistas, dos ofertantes. Quem é dizimista fiel da obra? Levanta a mão. Você deve dar o seu nome na igreja mundial que você frequenta para o pastor levar para nós, para que possamos incluir no livro. Muita gente já deu. Eu vou fazer um jejum. Cadê a família da criança? Cadê os bispos? Bispo? Ô bispo, vai lá abençoar a criança. Cadê a família da criança? Não pega a criança, a família não estiver junto, tá, deputado? Tem que estar junto. Gente, nós vamos orar e jejuar pelos dizimistas para que prosperem. E você vai prosperar independentemente de crise. Amém? Essa é a minha fé em nome de Jesus. Eu quero a igreja inteira tomando posse. Nesses dias que restam, ainda esse ano, tem que ser esse ano ainda. Você vai apresentar uma oferta de ouro, chama-se oferta de ouro, de livramento, na obra. Para que possamos continuar pregando a palavra na televisão. A oferta de quanta igreja? Quem toma posse? Levanta a mão, quem toma posse. Então receba, levanta a sua mão direita, você que toma posse. Receba em nome de Jesus a resposta ainda esse ano, a prosperidade. Eu declaro isso, diga eu recebo. Em nome de Jesus. Amém? Jesus ia com os discípulos. E aí eles viram um cego, ó. Um cego de nascença. E eu fico vendo as histórias reais, verdadeiras, da Bíblia. E eu fico pensando, será que existe alguém em algum lugar passando por uma dificuldade, um problema, e que Deus não esteja vendo? Sim ou não? Não, não, não. Nesse exato momento, os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Diga, eu creio. Os olhos de Deus estão sobre a nossa vida, igreja. Aí fora, aqui dentro, em casa, no presídio, no hospital, no trabalho, estão sobre nós. Diga assim, os olhos de Deus estão sobre mim. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 16, 9, se eu não me engano. Que os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é o quê? É o quê? Que os olhos de Deus estão sobre você, eu não tenho dúvida. Agora, Ele só vai se mostrar forte na sua vida se o seu coração for totalmente dele. Totalmente dele. Se você não finge de servir, de seguir, de acreditar, os olhos de Deus estão e as mãos de Deus, o poder de Deus,
vai se manifestar sobre a sua vida. Você entendeu o que eu falei? Tem certeza? Presta atenção. Então, eu estava esses dias meditando na madrugada, e eu comecei a pensar nas coincidências. Jesus uma vez entrou numa cidade, quem estava na porta da cidade? Um homem endemoniado, que vivia nos sepulcros. Outra hora Jesus entra e ia lá, uma viúva chorando com uma multidão, porque ia perder o único filho. Outra hora Jesus ia passando no deserto. No deserto é cheio de minas, de cacimba, de poços de água. Sim ou não? Coincidentemente ou não, Jesus ia passando de uma mulher lá, desesperada na beira de um poço, apanhando água. A outra vez Jesus entra em Cafarnaum, tem lá um centurião na porta lá, apavorado porque o criado estava morrendo. Outra hora Jesus ia passando, tinha um cego pedindo esmola, o Bartimeu, e Jesus acabou parando. Tanta coincidência? Não. Eu falei, Senhor, seria... Meu Deus do céu. Filha, não faça isso. Filha, não faça isso. Não faça isso, por favor. Escuta o que eu estou falando, por favor. Por favor, filhinha. Filhinha, eu vim de lá só para abençoar vocês. Em nome de Jesus. Por favor. Por favor. Silêncio. Eu falei, Senhor, conta coincidência. Ele falou, não, que coincidência? Que coincidência? Aí ele mostrou uma palavra que diz assim: este é o homem para quem eu olharei. O quebrantado, o aflito, o necessitado. Olha lá. Mas o homem para quem eu olharei é este: o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Aflito e abatido de espírito. Uma pessoa abatida de espírito, ela é extremamente chata. A companhia é muito desagradável, quem sabia disso? Só reclama, só xinga, só murmura. É irritante. Eu estou falando, filhinha. Por favor. Presta atenção você, orelha. Aí falou, Valdemiro, presta atenção. Presta atenção você, quem está pregando sou eu. Quem tem que prestar atenção, eu ou você? Presta atenção você, orelha. Então, olha para quem que Deus olha. Veja para quem Deus olha. Deus é diferente de nós, Deus é diferente de tudo. Por isso que eu falei que os olhos de Deus estão em você. Tem gente que veio hoje aqui com tanta esperança e está vivendo uma fase difícil. Tão certo como meu Deus existe, que os olhos dele estão sobre a sua vida e ela vai mudar. A sua vida vai mudar, igreja. Deus está olhando para você. Deus está olhando para você. Ele diz, ó, eu olho para o aflito e abatido. O homem não é assim, né? Você já deu alguma festa na sua casa, em algum lugar? Na sua vida? Você convidou só gente problemática? Nada.
Nada. Ninguém de nós faz isso. Não é verdade, filho? É. Mas Jesus, ele convida assim, em Mateus capítulo 11, versículo 28, se eu não me engano, ele fala: vinde a mim todos que estáis. É ruim de eu chamar cansado para minha festa, hein? Tá um trabalho danado. O sujeito chega não ajuda nem carregar um garrafão d'água. O sujeito não ajuda a levar os refrigerantes, nem o carvão para acender a churrasqueira. Estou cansado. Olha quem Jesus chama: cansados, meu Deus, oprimidos, cansados e sobrecarregados. Sobrecarregado. Quem já viu quando um caminhão leva uma carga, ele passa na balança, aí ele é multado, ele é apreendido porque ele está uma sobrecarga. Sobrecarregado é quem leva uma carga além do que pode suportar. Tem gente que está, tem alguns de vocês que estão com uma carga nesse momento que está duro de suportar. Mas hoje ainda você vai ver o alívio. Hoje você vai ver o alívio. Ah, vai. Deus é diferente de todos. Diga comigo, meu Deus é diferente de todo mundo. Ele chama para a festa dele os sobrecarregados. Leva lá na sua festa de aniversário, de casamento, seu Natal, gente oprimida e sobrecarregada. Você vai falar: vem cá, você quer um pedacinho de peru? Eles vai xingar você. É? Você quer uma farofinha? Ele vai te xingar. Mas Jesus diz: eu quero comigo os aflitos, cansados, sobrecarregados. Isso não é coincidência não, igreja. Isso aqui também não é coincidência, não. Isso aqui é uma festa que Jesus preparou para fazer você sentir alívio. Você já está sentindo. É. Então, Jesus ia com os discípulos. E quem estava lá? Um cego mendigo. É. Você costuma, hoje que você é cristão, é possível que isso aconteça, né? Mas você já passou muitas vezes perto do mendigo, só deu uma olhadinha de banda e seguiu, né? Quem concorda comigo? Jesus ia passando e olhou para o mendigo, assim, para o cego. Aí os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Você está inventando, né, meu filho? A mensagem que nós abrimos, qual é, meu filho? Jesus cura o quê? Qual é a mensagem que nós abrimos, meu filho? Jesus cura o quê? Então não inventa não, tá? Por favor. Senhor, quem pecou? Por que ele perguntou assim? Porque o pecado, ele normalmente leva à destruição, à morte, a sequelas. E ele perguntou: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Quem é o culpado, né? Quando você olha para a sua vida, faz uma análise, normalmente são pessoas boas de coração, né? De repente você é uma pessoa boa de coração, faz o bem, faz caridade, trata bem as pessoas. Afinal, você é cristão, é cristã. É natural na vida do cristão tratar os outros bem. Quem concorda comigo? Eu digo cristão, aí já me veio a memória que estão fazendo com a igreja lá em Angola. Mas isso aí não é cristão, isso é uma quadrilha. Mas o cristão, normalmente, ele quer o bem das pessoas, não é verdade? Aí você não entende por que tanta coisa dá errado na sua vida se você trata os outros bem, se você procura fazer o bem. E aí a gente busca um culpado. E quem é o culpado? Eu quando alguma coisa está dando errado na minha vida, eu fico procurando um culpado. Um exemplo.
Na verdade eu não fico, né? Porque eu conheço a palavra. Mas eu já fiz isso. Toda vez que eu ficava procurando um culpado, as coisas só iam dando errado. Só dando errado. Aí eu aprendi que o Deus que está na minha vida, Ele permite certas coisas acontecerem exatamente para ser glorificado na minha vida. Tudo que eu passei até hoje por causa dessa obra foi para que acontecesse isso aqui, ó. A glória de Deus. É? A glória de Deus. Quando eu e a bispo, a gente estava sendo xingado lá com meia dúzia de pessoas. Um dia tinha até bastante, tinha 13 pessoas de mãos dadas comigo. Lá no Tatuapé, evangelizamos semana inteira, sexta-feira o dia inteiro. Aí de noite eu fui fazer a reunião. Aí eu falei, tem 13 pessoas. Tinha uns 5 mendigos ou mais que saíram da calçada e entraram. Tinha uns bêbados. E eu dei as mãos e falei, vamos orar. Um dos bêbados falou, pastor. Eu falei, pois não, cala sua boca. Falei, hoje é hoje. É assim que começou a Igreja Mundial. Eu falei, mas Senhor, o que eu fiz? Ele falou, calma, vai em frente. E tentaram me desanimar. É melhor parar, Valdemir, ó. Você evangelizou a semana inteira. Aí eu falei, pelo menos um deve ter vindo, né? Pela evangelização. Dos 13 eu falei, quem viu a nossa evangelização essa semana no seu bairro e veio? Aí o bêbado olhou. Larga de ser mentiroso, pastor, você nem saiu daqui. Ih, pronto. Ninguém. E hoje é isso aí que você vê. Por isso eu posso dizer a você com autoridade que o que você está passando hoje vai glorificar Deus na sua vida. Eu posso dizer isso. Se tiver que gemer, pode gemer. Quer a vitória, vai chorando, geme e chora. Quer a vitória, vai chorando, geme e chora. Levanta a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, vai chorando, geme e chora. Amém. Saudade do Matos. Gente, Jesus, ele tem uma ótica diferente. Os discípulos perguntaram, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou e nem seus pais. O que Jesus quis dizer que aqueles homens, aquela família era santa, é isso? Claro que não. Claro que não. Se a Bíblia diz que todos pecaram, tem gente que não entende muito bem a Bíblia. A palavra diz assim, todos pecaram, menos Jesus. A família do cego pecou, mas Jesus é diferente de todos. Os discípulos queriam saber quem era o culpado. Jesus falou, ninguém. Isso aí é para que manifeste nele o quê? As obras de Deus. O que ele quer dizer com isso? Quando ele diz, o meu justo verá pela fé, não procure um culpado, uma justificativa para alguma derrota. Esses que nos perseguem, deixa eu tocar nele rapidinho, filhinho, por favor. Me dá uma toalhinha, bispo. Só um momento, tá? Pode deixar aqui. Em nome de Jesus. Então, não procure justificar a derrota. E nem se dê por derrotado, ainda que você esteja no limite.
Glorifique o Deus que vai mudar a sua história. Jesus disse, nem ele pecou e nem seus pais. Mas foi para que manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou o quê? Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego. Isso não é normal. É normal isso aí? É normal? É uma atitude, é uma forma muito comum, muito banal, tá? E até nojenta. Muita gente deve ter sentido nojo quando viu aquilo. De lidar com uma situação que parece tão grave. É que o grave, o improvável, o impossível só existe para os homens. Para Deus, tudo é fácil. É que Deus fica impossibilitado de agir se eu e você não acreditarmos, não confessarmos a vitória. Se você confessar a sua vitória, você sai daqui vitorioso ou vitoriosa. Vencedor ou vencedora. Então, Jesus falou, vai e lava-te no tanque de Siloé. Que quer dizer o enviado. Isso hoje, né? Ele foi, lavou-se e voltou. Isso colocou no meu coração um desejo de profetizar algo extraordinário na sua vida. Você vai, e da próxima vez que eu estiver aqui, você vai voltar com resultado. Eu profetizo na sua vida, Rio de Janeiro, Brasil, o mundo, onde quer que tenha alguém me vendo. Receba a sua vitória, o seu milagre. Em nome de Jesus. Pergunta. Jesus proporcionou o quê? Produziu o quê? Um grande benefício ou um malefício àquela comunidade ou àquele homem? Quem acha que Jesus fez um bem danado para aquele homem? Levanta a mão. E ele era mendigo, ele pedia esmolas ali. Mas isso não foi visto com bons olhos pelas autoridades, principalmente pelos religiosos. Você encontra pessoas aí na rua que falam assim, puxa, Valdemiro e Francileia me fizeram um mal danado. Acabaram com a minha família, com a minha vida. Você encontra? Ah, não encontra não? Mas quem já encontrou alguém que falou, puxa, aquele casal me abençoou? Mas o que nós recebemos de atenção, de reconhecimento? Não que busquemos isso. Nós não buscamos reconhecimento. Mas é o contrário. Cada vez que um leproso é purificado, que um paralítico anda, que uma hérnia desaparece, que o canceroso é curado, que o mendigo vira empresário, que o traficante, o criminoso vira homem de bem, obreiro da igreja, nós apanhamos, porque o mundo é desse jeito. Quando Jesus curou aquele cego, isso trouxe sossego para Jesus, foi? Não. Quando aquele cego começou a conviver normalmente com a sociedade,
Começou então a fofoca. E aí, no versículo 13, diz assim: os fariseus interrogam o cego. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. Olha só. Você acha que os fariseus, durante o tempo que aquele homem foi cego ali, porque ele era cego de nascença, né? E era mendigo. Você acha que os fariseus se preocupavam com ele? Sim ou não? Não. Quando você está sofrendo, está aflito, está desvalido, ninguém se preocupa com você. Quem que sabia que eu já chorei um pedacinho de pão e não tinha para comer no passado? Quem sabia? Quem conhece a história? Quem sabia que hoje, eventualmente, jornal ou televisão está dizendo: olha lá o carro dele? Quem já viu isso aí? Hein? Quem sabia que o Valdemir responde de um jeito diferente? Como é que é? Você já sabe? A pau carioca falou bonito, viu? Vai cuidar da sua vida. Como é que é, carioca? Vai cuidar da sua vida. Da sua vida. É isso mesmo. O povo falou bonito, né? Lá no Nordeste também o povo fala tão bonito. Mas aí, é desse jeito. Quando eu não tinha um pão para comer, me perdoe que eu vou dizer, miserável nenhum me dava um pão. Aí agora, que eu tenho pão para comer, mas eu gosto de comer galo ensopado. Não é esse, o Jorge e o Josivaldo, ninguém vai tocar. A não ser que dica eu e a bispa, a gente chegar com fome da pescaria e tal e coisa, e olhar e ver que eles estão gordinhos. Hein? Sei não, hein? Mas eles vão gerar os filhinhos lá, né? Vou comprar umas galinhas. Aí sim, mas assim é com você, porque ninguém te ajuda. Quando Deus se apresenta para te ajudar através de uma estrela, para te guiar, aparecem aqueles, ó, cuidado, hein? Por que ninguém te ajuda e atrapalha? Sabe o que você tem que falar, carioca? Vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua vida. Sai do meu pé, chulé! É isso mesmo. Aí, você acha que os fariseus foram visitar o cego de nascença quando estava pedindo esmola e levar a cesta básica, levar remédio, levar um abraço, uma palavra? Foram nada. Só quando souberam que o homem já estava trabalhando normalmente, enxergando perfeitamente, deram uma ordem: traga este homem aqui. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo. Ele abriu os olhos. Por que a Bíblia diz que era sábado? Porque não podia trabalhar no sábado. E Jesus curou exatamente no sábado. Jesus provocava mesmo o vespeiro. Jesus é santo, né? Eu conheço pecador por aí que provoca o vespeiro. Gosta de ver o maribondo arrepiado, para cortar as asinhas. Então, Jesus curou exatamente no sábado, para mostrar que o sábado não é mais importante que o homem. Ele próprio disse: de tudo que Deus fez, a obra mais importante dele somos nós. Você é a menina dos olhos de Deus. Satanás não pode tocar em você. Aprenda isso. Aprenda isso. Que imagem bonita essa, hein? Puxa, linda imagem, ó.
Eu não sei porquê, eu sou apaixonado por esse lugar aqui. Eu acho que é porque nós recebemos muita bênção aqui. Quem lembra? Quem lembra? Meu Deus, eu falei pro bispo, arruma lá a olaria para eu visitar lá de novo. É tão bonito isso aqui, rapaz. Quer dizer, é bonito com vocês, né? Sem vocês deve ser feio. Olha, mostra lá aquela tomada lá, vai. Agora lá fora como é que tá, olha. Isso aí provoca uma dor de cotovelo, não provoca, igreja? Mas deixa quieto, né? Agora eu vou falar que nem vocês, quando mexer comigo, vai cuidar da sua vida. Gente, Jesus, ele escolheu o sábado, olha. Ele pode, né? E ele falou assim, uma vez, que o sábado ele não é mais importante que o homem, não. Ele falou, eu não fiz o homem por causa do sábado, mas o sábado eu fiz por causa do homem. O homem manda no sábado. O homem no sábado trabalha, joga bola. Por exemplo, tem uns pregando no sábado, tem outros buscando a bênção no sábado, e outros estão jogando bola, eu escutei o apito. E o que teve de falta também agora há pouco aqui, assisto. Falei, meu Deus, hoje vai ter mais falta ainda, só para eu ouvir o apito. Ó, foi só falar e deram um pênalti lá, o pênalti é mais forte, né? Jesus, amor. Daqui a pouco o time que perder vai falar, esse Valdemir é um pé frio, eu que vou ser culpado. Eu é que vou ser culpado se perder. E o que ganhou não vai falar que eu dei sorte, entendeu? Não é verdade? É assim o mundo, rapaz.